Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim compartilhar com vocês a minha gratidão do mês de março, compartilhar assim os destaques, o que de diferente, de novo aconteceu, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês nesse vídeo são sobre as séries que assistimos durante o mês de março, começando com o dorama Esse Amor Pode Ser Traduzido, que muitas pessoas falaram super bem, tava toda uma expectativa, né, um hype em cima dessa série, mas eu tenho algumas críticas a fazer. Porque assim, eu assisti todo o dorama, né, e eu me decepcionei com ele, porque a premissa dele, tipo assim, o que ele promete é muito bom. É sobre a Cha-Moo-hee, que ela é uma atriz que depois de sofrer um acidente, né, que acabou deixando ela em coma durante as gravações de um filme, ela acorda desse coma sendo uma artista mundialmente famosa, porque aquele filme bombou, a história dela, né, o que aconteceu com ela virou super notícia, assim, em todo mundo. Porém, todo esse acidente que aconteceu, enfim, trouxe à memória dela algumas coisas negativas do passado. Então ela vai ter que lidar com isso, com, vamos dizer, essa assombração da personagem dela, né, que é a Do-ha-mi, que é a personagem que ela estava fazendo quando ela teve esse acidente. Ela vai ter que lidar com essas aparições da Do-ha-mi na vida dela, no dia a dia. E ela também conhece um tradutor que, né, por ele falar várias línguas, enfim, eles acabam fazendo o mesmo projeto juntos, que é um projeto, né, é uma série de viagem. Então tem ela, que é uma atriz mundialmente conhecida, que quer, né, depois de sair do coma, voltar ao trabalho, não perder a relevância, e esse tradutor, né, que acaba entrando na vida dela. Eles viajam para vários países juntos, tem umas cenas muito bonitas, mas eu não posso falar muito da minha crítica, porque tem muito a ver com como o enredo acontece, sabe? Mas pra mim, algo que aconteceu, assim, os acontecimentos, as revelações, assim, os conflitos que começam a acontecer no episódio 9, que já é pra metade final da série, podia ter acontecido no episódio 3, sabe? Principalmente essa questão de explorar o psicológico da Cha-Moo-hee, o porquê que ela tá tendo essas alucinações. Podia ter acontecido muito mais cedo na série, porque é isso que dá, tipo, a graça, é isso que faz a gente ficar ansioso pra ver o próximo episódio. E então isso acontece pro final do dorama, por isso eu achei ele bem enrolado. Eu acho que, assim, para ser perfeito, ele podia ter uns 8 ou 12 episódios só, que agora tá tendo uns doramas com só 12 episódios, né? Que seria muito melhor. Realmente o roteiro é muita enrolação, muita cena que não precisava estar ali, muito diálogo desnecessário, sabe? Então eu acho que eles acabaram desperdiçando uma ideia de história muito boa, e espero que tenha, assim, uma nova série, um novo filme com o mesmo tema no futuro, mas que consiga trabalhar melhor a história, que realmente não é um dorama que eu recomendaria e nem colocaria na minha lista dos preferidos. Mas agora sim, falando sobre uma série boa que a gente gostou de assistir muito, que essa eu assisti com os meus pais, que é Hong, a Infiltrada. Uma série que mistura comédia, mistura ação, mistura mistério, investigação. É uma ótima série. Também, né, é um dorama e vai falar sobre a Hong Gong-bo, que ela trabalha no serviço de supervisão financeira na Coreia. Ela tem, assim, uma ótima carreira, tá em um cargo alto, ela é muito boa no que faz. Só que, por causa de algumas coisas que acontecem, né, no começo da série, acaba que ela é meio que obrigada, ela precisa se disfarçar de uma estagiária de 20 anos. Imagina, ela tem 36 anos e precisa se disfarçar de uma estagiária de 20 aninhos para entrar na empresa Hanmin para investigar o caixa 2 dessa empresa. Porque, né, como o Hong Gong-bo, supervisora financeira, tava tendo muitos empecilhos para ela conseguir descobrir a verdade, enfim, várias coisas trágicas aconteceram, e ela precisa vestir o personagem de Hong Chang-mi para ir lá
fingir assim que ela não sabe de nada, mas ela tem um grande plano por trás, muitas descobertas a serem feitas, é uma série muito legal. Também ela se muda para um pensionato, né, de mulheres solteiras, que são basicamente várias mulheres que foram para Seul, foram para a capital, né, para trabalhar, para estudar, e lá ela conhece várias outras mulheres que também trabalham nessa mesma empresa, né, na Hanmin, e todas elas também têm segredos relacionados ao Caixa 2, relacionados a toda a corrupção que está acontecendo ali na empresa. Então é uma série muito interessante, você tá sempre querendo ver o próximo episódio, então 10 de 10, recomendo muito Hong, a Infiltrada. Outra série muito interessante que eu também assisti com os meus pais esse mês foi o lançamento da Netflix, que é Emergência Radioativa, que conta, né, sobre a tragédia que aconteceu em Goiânia em relação ao césio, né, que aconteceu das pessoas acharem, né, a máquina de radioterapia abandonada e pegaram, e acabou que o pó do césio, né, contaminou muitas pessoas. Então é uma série que vai falar sobre esse evento histórico no Brasil, né, que assim, pelo menos na minha vida, assim, na minha escola, nos anos escolares, nunca ouvi falar, nunca foi ensinado dentro da escola, né? Então eu achei muito interessante terem feito essa série para ensinar as pessoas, assim, mostrar algo que aconteceu e que muitas pessoas não sabem o tamanho da tragédia que foi, né? Pessoas morreram, muitas pessoas foram infectadas, né, pela radioatividade, e fala tanto sobre a parte das pessoas, assim, dos cidadãos que foram afetados, que tiveram que ir para o hospital, que assim sofreram muito durante o tratamento. Fala também sobre os médicos, as decisões que eles tiveram que tomar, né, para salvar a vida das pessoas. Também fala sobre a questão do governo, a questão política, a questão dos estudiosos, né, que foram lá para analisar o caso. Então, eu achei uma série realmente muito bem feita, muito interessante, assim, mostrando muito a vulnerabilidade da situação, o caos que se instaurou na cidade, no estado todo também. Então é uma série de uma coisa triste que aconteceu, né, uma tragédia, mas achei interessante assistir pra gente conhecer, né, mais sobre isso, sobre esse evento que aconteceu no Brasil, sobre as pessoas envolvidas, né, então também fica de indicação essa série. Agora falando sobre as minhas leituras. Na leitura bíblica, eu tava lendo Jeremias, né, eu demorei um tempinho para finalizar o livro de Jeremias, levou uns dias aí, mas no começo do mês, então ali, primeira parte do mês, eu acabei de ler Jeremias, a parte final de Jeremias. Eu li Lamentações, que também é um livro, assim, muito interessante, que traz muitas reflexões, gostei muito de reler esse livro. E eu tô começando, então, agora a leitura de Ezequiel. Essa parte dos profetas é uma parte um pouco mais complicada, um pouquinho mais devagar para ler, né? Mas que vale muito a pena a leitura, mesmo assim, de vez em quando reler, lembrar de novo dessas histórias, das profecias, né, de Deus, as palavras de Deus que se cumpriram, né? Então, assim como nos tempos antigos, tantos anos atrás, a palavra de Deus se cumpriu, ela também se cumpre hoje. Então, é um lembrete importante pra gente, e é uma leitura interessante no geral também, por contar bastante da história também, né, de Israel, de Judá. Essas foram as minhas leituras bíblicas. E agora, falar um pouquinho com vocês sobre este livro aqui que eu li durante o mês, que é Chá com Elefantes, da Robin Jones Gunn. Esse livro, primeiramente, esse livro lindo, né? Capa muito linda. A diagramação também, muito linda. E, gente, que livro bom, que livro leve, mas que ao mesmo tempo traz tantas coisas pra gente pensar. Basicamente, ele vai nos contar sobre a história da Ferne e da Lily, que são duas mulheres que se conheceram na adolescência no acampamento de verão na Costa Rica, e elas assim desenvolveram uma amizade muito forte durante aqueles dias no acampamento. Elas entregaram juntas, né, a sua vida para Jesus, e elas tinham muitos sonhos de viajar o mundo juntas, fazer milhares de coisas.
Mas a vida aconteceu, elas foram crescendo, elas estudaram, arrumaram seus empregos, se casaram e muitos anos se passaram. Quase 2 décadas depois, né, daquele acampamento de verão, surge a oportunidade de elas fazerem finalmente a viagem que elas tanto sonharam quando elas eram adolescentes. Elas fazem uma viagem juntas para o Quênia, na África, e passam vários dias lá. Primeiramente, que a autora fez um trabalho excelente descrevendo as paisagens, os sabores dos alimentos, os animais, todas as experiências que elas viveram lá, assim. Que vontade que me deu de fechar o livro e ir viajar, porque muito lindo as descrições. Na verdade, o livro é baseado na própria experiência de viagem da autora, né? Então, com certeza, ela colocou um pouquinho do que ela mesma, né, sentiu durante a viagem na escrita. Então, uma escrita muito boa. E também muito lindo a história dessas duas amigas. Fala muito esse livro sobre amizade, sabe? Como uma tá ajudando a outra, porque as duas, elas vão para essa viagem com vários conflitos que elas deixaram para trás nas suas casas, nas suas famílias, em relação a emprego, a relacionamentos. E durante esses dias, elas assim, se ajudam demais. Elas conseguem ouvir uma outra, saber quando só tem empatia, quando apresentar soluções. É assim, uma história muito linda sobre amizade. Amei essas duas personagens e o final também é muito bonito. E, como eu falei, é um livro leve porque é como se você estivesse viajando junto com ela, só que do conforto da sua casa. Você tá ali deitado, sentado e você tá lendo sobre as aventuras delas. Então, com todas essas descrições espetaculares que a autora faz, ela também traz, por meio da história, né, dessas duas mulheres, várias lições sobre a vida, principalmente sobre confiança em Deus, sobre esperar o tempo certo para as coisas. Assim, são coisas também que só se você ler, se você acompanhar todo o desenvolvimento que cada uma delas tem durante essa viagem, você vai entender o que a autora quis dizer. Então, é um livro muito bom, indico demais a leitura. E vou deixar aqui na descrição o link da Amazon desse livro, caso você queira dar uma conferida. Agora, falando sobre os acontecimentos, né, do mês de março, começando com uma semana muito especial ali do dia 8, que eu, meu pai, minha mãe e minha avó e a Polly fomos para Balneário Arroio do Silva, em Santa Catarina, passar uns dias lá. Acontece que é o seguinte, a minha avó trabalha para umas pessoas que têm uma casa lá nessa cidade. E em troca só de a gente ir lá e dar uma limpada na casa, fazer a manutenção geral assim, né, porque a casa fica muito tempo fechada, em troca disso a gente pôde passar essa semana lá e valeu muito a pena, foi um tempo super especial. Eu tenho aqui um vlog, caso você ainda não assistiu. Foi a primeira vez da Polly na praia, foi tão lindinho ver ela na areia, no mar, assim, correndo das ondas, que ela não gostou muito de entrar no mar gelado. Não tava uma semana muito de sol, assim, mas mesmo assim a gente pôde aproveitar muito para caminhar na praia, para passear, para olhar o mar, né, ver as conchinhas, ver as pessoas, mas também é uma praia super tranquila, que tem pouquíssima gente. Assim, a maioria é idoso, assim, caminhando, passeando, família também, então é uma praia super tranquila. Também do lado, né, na cidade do lado, tem a praia do Morro dos Conventos, em Araranguá, que também é uma praia linda, que tem uns montes, assim, exuberantes, assim. Uma das coisas mais lindas que eu vi foi aquela paisagem. E enfim, foi uma semana muito boa pra estar com a família, conhecer um lugar diferente. Foi um dos melhores, assim, momentos do ano até agora. Vai ficar sempre marcado na minha memória essa viagem pra praia com a família que a gente fez. A gente voltou pra casa e logo em seguida já saiu, porque dia 20 era aniversário da minha bisavó. Vocês acreditam que ela fez 85 anos?
e 85 anos, ela tá muito bem, conversando com a gente, contando caos. Então a gente sempre ama ir pra lá, pra cidade dos meus avós, né? Que na verdade lá nessa cidade mora meu avô, minha avó, minha bisa, meu tio, minha tia, meus primos. Então muita família pra gente rever, matar a saudade também. Foram dias muito especiais, eu tava com muita saudade mesmo deles. Foi muito precioso ir lá comemorar o aniversário da Bisa, todo mundo reunido, todo mundo ficou muito feliz. Agora uma recomendação bem aleatória, mas se você é aqui de Gramado, região, ou tá vindo pra cá, na estrada entre Nova Petrópolis e Gramado tem uma loja da Mucli que eles produzem como é o nome? Alfajores, doce de leite, é tudo uma delícia. Mas dessa vez, quando a gente tava voltando, né, da viagem, a gente parou por lá. Meu pai tomou um café, comeu um docinho, mas eu tomei, acho que o melhor milkshake que eu já tomei na minha vida, que é o milkshake da Mucli, né, que vem em um copo. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Vem em uma jarra de doce de leite, com um pedação de alfajor, com chantilly, com doce de leite por cima, com tudo de doce, tudo de bom. Eu achei assim, ó, que valeu super a pena fazer essa parada pra provar esse docinho. Foi muito, muito bom. E olha que assim, eu nem ia descer do carro, eu nem ia comer nada. Eu pensei, não, estamos quase chegando em casa, não vou comer doce agora, mas valeu a pena. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado, né, de me ouvir falar sobre as coisas diferentes, legais que aconteceram durante o mês de março. Se você também viu alguma série legal, leu algum livro ou aconteceu alguma coisa com você durante esse mês, escreve aqui nos comentários que eu vou amar saber, conversar um pouquinho com vocês também. E nos vemos em um próximo vídeo, um próximo vlog aqui no canal durante o mês de abril. Deus abençoe. Tchau, tchau!